Olá, pessoal. Eu sou a professora Guadalupe, me conhece por Guadá, sou professora do BIOS desde 2012 e hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho do conhecimento da língua espanhola, de um assunto que é bastante comum nos textos de vestibular e também nas questões de vestibulares tradicionais. Hoje nós vamos estudar sobre las conjunciones na língua espanhola. Vamos ver as principais conjunções, seja subordinante e coordenante, que existem em espanhol e ver como se dá esse uso, se realmente é igual ao português, quais são as diferenças que eu tenho que ter cuidado. Lembrando que conjunciones, por que ela é tão importante na maioria desses vestibulares que eu citei, inclusive no Enem, que só cai textos? Porque é um dos conectores mais utilizados nos textos, nos diálogos, no uso cotidiano, certo? Então, por isso que conjunções se torna tão importante. E aqui nós vamos ver quais são as diferenças, quais são as coincidências, como é que a gente classifica as conjunções, quantas são e como eu posso escrevê-las ou ter ainda sinônimos, como acontece em alguns vestibulares, falando aqui da nossa região, no caso da UNEB, no caso da UPE, tá certo? Então vamos começar? Primeira coisa, o que é uma conjunção? Antes de começarmos, a gente precisa entender qual é a função e principalmente o que é uma conjunção. Todas as vezes que um aluno confunde conjunção com outro assunto, por exemplo, indefinidos, advérbios, preposições, é porque ele não sabe a definição gramatical de conjunção. A mesma definição do português é a mesma da língua espanhola, tá certo? Então, nós temos conjunção da mesma forma que na língua portuguesa. Então, vamos lá. Vou mostrar alguns exemplos para que vocês percebam. Primeiro caso aí. El bebê se despertou e se puso a chorar. Vocês têm aí, como vocês estão vendo no destaque, uma conjunção que equivaleria ao português ao e, que a gente fala aí, não é isso? Em espanhol, el bebê se despertou e se puso a chorar. É como nós dizemos essa frase. E aí é como nós pronunciamos o Y. A pergunta é, professora, ok, a função aí da conjunção é dizer que o garoto, o bebê, acordou e começou a chorar. Isso. Ele está dando aí duas funções para o sujeito, acordar e chorar. Então, ele está somando, ele está acrescentando informações ao mesmo sujeito, que nesse caso, ele bebê, tá certo? Vamos ver o outro caso de conjunção. Espero que hagas um bom exame. E aí você tem aí a foto tão esperada, né? Espero que para vocês que estão do outro lado da telinha, que estão assistindo essa dica, sejam contemplados, né? Não só com uma preparação boa que nós do cursinho BIOS estamos proporcionando, como também na sua aprovação, no qual curso você venha, em qual curso você venha escolher. Bem, então voltando para o exemplo, vocês têm aí, ó, espero que hagas um bom exame del Enem. E aí nós temos uma outra conjunção, que é o que? Bom, o que, diferentemente do caso anterior, ele vai dizer o que é esperado por mim. O que eu espero? Quem espera, né, assim no português, espera algo. O quê? Que faças um bom vestibular, um bom Enem. Então, aí você tem a conjunção Y e a conjunção que. O que a gente percebe? O que diferencia uma da outra? As duas são conjunções, isso é óbvio. Mas o que diferencia uma da outra? A primeira, que é o Y, que a gente chama lá de em espanhol, ou la Y, ela exerce a função, como a gente já viu, de unir duas ações, despertou, se puso, ao mesmo sujeito, que é o bebê, certo? Essa conjunção, se a gente tirá-la, você vai ver, se eu tirar esse resto depois do Y, no caso, perdão, se eu tirar a frase depois de despertou e colocar um ponto, eu vou dizer assim,
El bebê se despertou. A frase faz sentido. Se eu quiser agora ter unicamente a minha frase com a segunda parte após a convulsão, ou seja, se puso a chorar, dá certo. Eu só não sei quem foi que começou a chorar, mas pelo SE, que é esse C, a gente não fala si, não, é C. A gente observa que foi uma terceira pessoa. Eu só não sei mais determinar se é o bebê, se é uma bebê, entendeu? Porque aí tá masculino. Ele bebê, eu não disse lá bebê. Então, veja que dá certo. Então, quando eu tiro a conjunção, que eu vejo que não há dependência da anterior com a posterior, nós temos aí o que vocês chamam na língua portuguesa de conjunção coordenante, que em espanhol é conjunção coordenante ou coordenada. Já no caso de baixo, quem espera, espera algo. Eu espero que vocês façam uma boa prova do Enem. Mas observe que esse que é diferente, não só com relação ao uso, né? Que a gente vai ver que existe também um que ele pode somar informações, mas não é o caso. Mas nós temos aí não só em relação ao uso, como também na sua função. Ele não é coordenante. Por quê? Porque veja que ele complementa o verbo. O verbo necessita desse que para explicar o que espera. Eu espero que hagas um buen examen del Enem. Então, você tem aí uma conjunção subordinante, que é o quê? Uma oração, um verbo, no caso aí do nosso exemplo, que pede complementação, pede, e nesse caso mostra dependência, através da conjunção que vai complementar aí, né? Então, a gente observa que no primeiro caso é independente a oração, logicamente a conjunção independente, e no caso do que é uma oração dependente, ou seja, subordinante ou subordinada, certo? Mas mesmo assim a gente já definiu através dessa classificação parecida com o português também o que é conjunção. Então vamos lá ver o que é conjunção? Olha aí, a definição de conjunção. O que é conjunção? Olha aí, tá bem explicadinho, bem detalhado, mas eu vou melhorar isso aí. Conjunção é um conector que pode mostrar dependência ou independência. A dependência vai ser subordinante, a independência vai ser coordenante e geralmente ligado às orações. É isso que diferencia ele um pouco da preposição, certo? Mas aí é outro pano de fundo que um dia vocês vão estudar. Mas no caso de conjunções, que é um dos conectores muito importantes nos textos, seja do Enem, seja dos vestibulares tradicionais, ou das questões gramaticais destes vestibulares tradicionais, elas têm essa função de unir termos dentro de uma oração, mostrando esses termos a independência ou a não dependência, certo? E aí, novamente, mostrar para vocês o nosso exemplo do que eu já tinha mostrado anteriormente. Já fui não só definindo conjunção, como também mostrando a classificação. Então, veja que no El bebê se despertou e se puso a chorar, a gente está dando duas informações para o mesmo sujeito. Mas também eu vejo que o que ele vai unir termos, no caso o verbo esperar e o verbo fazer, mas para explicar, mostrando dependência, certo? Então vejam aí que igualzinho o português é o uso da conjunção e a classificação também, tá certo? Bom, agora nós vamos ver quais são as classificações. O primeiro caso que nós vamos estudar é a conjunção coordinante, também conhecida como coordenada, que são aquelas conjunções que vão mostrar que são independentes, tá certo? Alguns livros, gente, colocam alguns sites, talvez quem gosta de assistir também videoaula, enfim, ou baixar mapas mentais, infográficos, talvez veja que as conjunções coordenantes ou coordenadas, elas são divididas em 4 tipos, certo? Outros podem ver em 3. Eu vou mostrar aqui as 4 e já já eu explico por que alguns dizem 3, tá certo? Então vamos começar pelas coordenantes.
Coordenantes ou coordenadas são independentes. Então, vamos começar pelo caso do bebê. Lembram? El bebê se despertou e se puso a llorar. Então, nós temos aqui, ó, que ela é um caso do Y. O Y é um caso de conjunção copulativa. Mas o que é copulativa? É o que nós chamamos no português, classificamos na língua portuguesa como aditiva, tá certo? E em espanhol nós só temos 4 conjunções copulativas. Como vocês estão vendo aí entre parênteses, nós temos o Y, que foi o que eu mostrei no exemplo do bebê, o E, que é caso excepcional, já mostro, o NI, que é nem. Eu vejo muitos casos de alunos no ensino médio, e às vezes até no cursinho, que não conseguem lembrar o que é NI, a função. Porque ele vai ver no contexto e vai saber que é nem, mas ele não sabe dizer se é advérbio de negação ou conjunção. Portanto, não erra. Cuidado que a UNEB faz isso, viu? A UNEB induz o candidato ao erro dizendo que o NI é advérbio de negação, ou como a gente diria em espanhol, advérbio de negação, e não é. Ele é conjunção copulativa. Já vou mostrar como a gente percebe isso. E nós temos o que também, que naquele caso da frase que eu disse, espero que hagas um bom exame del Enem, não é copulativo. Vou mostrar já também, certo? Então, só são essas conjunções copulativas. Certo, eu sei que é coordenante, independente, eu sei que essas 4 são copulativas. Mas o que é uma conjunção copulativa? Ela vai somar. Lembram? Ele bebê se despertou, perdão, e se puso a chorar. Eu somei aí uma outra informação para o bebê. Então, a função da copulativa é exatamente isso, gente. Trazer mais ações, mais informações. Melhorando isso aí, somar, adicionar ou acrescentar, como vocês estão vendo na definição. Sempre estabelecendo uma relação de adição com ideias similares, certo? Alguns exemplos. Olha aí, ó. Ni rojo ni morado, prefiro verde. Aí eu tô falando de cores. Isso aí jamais será advérbio de negação. Aí é conjunção copulativa, que eu estou dizendo que nem vermelho, perdão. Lembrando que rojo é falso cognato, né? E aí eu já ia falando, graças a Deus parei antes, mas rojo é vermelho. A gente chama morado, roxo, como eu botei aí, né? Então, nem vermelho nem roxo, prefiro verde, ou seja, nenhuma e nem outra. Tá vendo? Nenhuma e nem outra. Eu estou dizendo que 2 cores, essas 2 cores, ó, adicionando, eu não quero. Então, por isso que isso aí jamais será advérbio de negação. Quem for fazer o NEB já fica atento a isso, tá? Outro caso, que aí já é outro uso com o Y, né? Que ali eu mostrei com o bebê, aí eu botei outro exemplo. Tengo para desayunar pão e leite. Outra coisa, observe que a questão das cores e o caso aí de pão e leite são elementos de mesma natureza, né? Ou que a gente chamaria de ideias similares. A mesma coisa do bebê, né? Que são verbos, ações, né? Que o bebê fez. Compraram madeira e hierro. Olha aí, ó. Elementos de mesma natureza, ferro e madeira. Já eu explico o que é esse HI tarjado de azul, tá certo? HI tarjado de azul. Outro caso, ó, o pano de chão, ele trapo, quedou limpo e alino. E aí também a gente pode usar o Y. Ou na situação aqui, ó, notamos que tu e eu estudamos pouco, certo? E aí, gente, eu queria chamar atenção para um detalhe. Pena que meu negocinho minha chave ficou fora do lugar. É o seguinte, essa chave que está aí embaixo, que vocês estão vendo, era para estar justamente do lado de hierro e alino, mas tem nada não. Vocês estão vendo que agora eu estou justificando que era para elas estarem aí. Porque do lado vocês estão vendo HIA e HIE. É o seguinte, lembram do E que eu disse que era caso excepcional? Então, a gente tem alguns casos, que eu vou mostrar agora, já eu falo do que, viu? Em que o Y, às vezes, não pode ser utilizado. Aí, o caso excepcional vai ser o E. O E vai substituir esse Y, tá certo? Em que caso, professora? Toda vez que a palavra à direita da conjunção começar por I ou HI seguidas de consoante, eu uso E. Tanto é que eu coloquei alguns exemplos aí. Los científicos e historiadores não lhe crederam. Olha como eu falei, los científicos e, eu não falei I, como a gente fala em português. E historiadores não lhe crederam. Espanhóis e indonésios. Aí talvez vocês questionem assim, ora, mas por que eu vou usar o E aí, professora?
Bom, vocês já devem ter estudado alfabeto espanhol, então vocês vão lembrar que o E é esse E mesmo, ó, fechado. E vocês vão lembrar que o H é a única consoante muda. E aí o que acontece? Nós temos a língua espanhola como uma língua que tem como característica falar rápido, em alguns países mais e outros menos. E aí o que acontece se eu boto Y aí no lugar do E? Nós vamos ter o que nós chamamos de cacofonia, que é choque de sons. E aí, para evitar essa cacofonia do I que sai do Y, com o HI, no caso aí dos exemplos de historiador e indonésio, eu faço a troca usando a regra de eufonia, aplicando o E. Então, olha como é que fica. Os científicos e historiadores no le creyeron, espanhóis e indonésios. Se eu botasse o Y, olha como é que ia ficar. Os científicos historiadores. Ó, os científicos historiadores. Como se fosse uma coisa só. Como se fosse um profissional que fosse as duas coisas. E não é. Então, para evitar esse choque de sons, a gente usa o E. E aí, eu vou agora fazer uma observação com relação a esse detalhezinho aqui, ó. Que, na verdade, esse negocinho aqui era para estar aqui, ó. Tá certo? Mas sem nada não. Acho que foi na hora que eu fui salvar e ficou assim. Que eu conferi o slide, mas talvez eu tenha deixado passar isso. E aí, gente, é o seguinte. Observe que aqui você tem a mesma situação, né, do HI, só que aqui eu fiz questão de chamar atenção para consoante, certo? Você observa que aqui é HI e seguido de consoante. Observe que aqui nós temos HI seguido de vogal A, E, e aqui seguido de vogal A. Ou seja, em espanhol, quando aparecer HI, HIA, perdão, e HIE, nós vamos usar normalmente o Y. Olha, professor, não vai ter choque de sons, não? Não. Olha como é que eu falo. Comprar madeira e hierro. Ó, não tem choque. Comprar madeira e hierro, e você não vê choque de sons. A gente vê claramente que é uma coisa e outra. El trapo quedó limpio y alino. El trapo quedó limpio y alino. Ó, tá vendo? Por que não tem choque? Porque se você for pela lógica, qual é a pronúncia aí, ó? Hierro. O E soa mais forte. E alino, ó, é o A. Tá vendo? Então não tem choque de sons. Então apareceu H e A ou H e E, usa o Y normalmente. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, a questão do Y aqui, ó. No exemplo, notamos que tu e yo, ó, notamos que tu e yo, não é tu e eu, não, viu? Ah, mas eu já ouvi uma música, já vi numa série, tu e yo. Gramática é clara, tu e yo. Claro que você vai dizer, professora, mas eu vi mesmo assim, eu sei, gente, mas o vestibular não quer saber essas coisas que você viu na série, não. Ele quer saber o que a gramática diz. Tu e yo. Então não tem choque de sons, porque o Y, quando ele exerce a função de conjunção, isso vocês devem ter estudado em alfabeto, na sua respectiva escola, ou em casa estudando, que o Y, quando exerce a função de conjunção, como vocês já viram desde o exemplo do bebê no início do slide, tem som de I. Aí, no caso da primeira pessoa, a gente fala yo. Quando o Y vem no início de uma palavra, é yo, tá certo? Então é isso, gente. O E é caso excepcional para evitar cacofonia toda vez que a palavra à sua direita começar por I ou HI mais consoante. E aí eu uso o E. Se não for esse caso, não vai usar, a gente vai usar o Y normalmente. E para fechar com as conjunções coordinantes copulativas, o caso em que o que ele pode sim ser coordinante, só que é raríssimo aparecer em vestibular, certo? Olha aí, ó. Que não seja yo e que não seja tu el elegido, ou seja, nenhum nem outro. Tá vendo a ideia aí, ó? De adicionar, de somar, de acrescentar. Então, aí nós temos o caso de que? Conjunção copulativa. Então, só são essas quatro, não tem mais nenhuma, viu, gente? E lembrar do caso excepcional do E, ok? Aplicando a regra de eufonia de las conjunções. Agora, nós vamos ver a outra classificação, que é um pouquinho parecida com essa. Bom, agora nós vamos ver o caso das conjunções, que também são coordinantes, chamadas disjuntivas. E nós só temos quatro também, não tem mais nenhuma, que é o U, perdão, eu disse quatro, né? São três. O U ou bien. Aí você talvez questione, o que cada um quer dizer? Os três querem dizer ou. Ou eu ou ele. Todos os três querem dizer ou.
Disjuntiva. O que diferencia a disjuntiva da copulativa? A disjuntiva, ela vai mostrar escolha de um, exclusão de outro, ok? Ou como diz a definição, vai em termos de orações que expressam ideias opostas, estabelecendo relação de exclusão. Exemplo, hay que tener 2 ou 3 alunos. Tem 2 ou 3. Não pode ser nenhum dos, não pode ser os dois, porque se for os dois vai ser 5, né? Então é preferível dizer 5. Ou tem 2 ou tem 3. Ou eu incluo um e excluo o outro, entendeu? Já é diferente da disjuntiva que a gente colocava mais coisa. Aqui não, aqui a gente vai tirar, tá certo? Então, a questão da disjuntiva, hoje, a gente ainda tem ela como caindo no vestibular, mas não é nem por conta do ou, é mais pela questão do ou bien, que quase ninguém sabe o que quer dizer ou. Pensa que é ou bem, aí já traduz errado. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vestibular tradicional é com relação à regra de eufonia das conjunções disjuntivas, que nós temos também um caso em que o U, que é das 3 conjunções disjuntivas, é caso excepcional. Praticamente é quase a mesma regra da questão do E, só que a gente só vai dar uma melhoradinha aí, viu? O O eu só troco por U em caso excepcional para evitar cacofonia, certo? Quando a palavra à direita começar por O ou HO. Acabou. Ah, não pode ser HO mais consoante, não? Não. Ela só diferencia da questão do E por isso, certo? Então, aqui o exemplo. Ó. Palavra ou orações. Ou a pergunta. Tu muñecas, mulher ou homem? Certo? Então, aí você tem o U aqui para evitar cacofonia. Ó. Caso alguém esteja se questionando, professora, mas o H está na frente. Lembre que eu falei há pouco tempo que o H é mudo em espanhol, tá certo? Então, se eu botasse o O nessas duas últimas frases que eu acabei de mostrar, ia ter cacofonia. Palavras orações, tá vendo? Aí, para eu mostrar que são duas coisas diferentes, eu tenho que colocar o U para evitar cacofonia. Palavras orações e tu muñecas, mulher, o homem, certo? Bem, gente, e aí é o seguinte. Essa terceira classificação, quase alguns sites e alguns livros não a trazem. Eu trouxe para que vocês vejam que ela existe, mas que hoje em dia o pessoal a coloca como se ela fosse disjuntiva. O que eu não estou muito de acordo. Então, por isso que eu preferi trazer a alternância, que é a outra classificação das conjunções coordinantes. Então, nós vimos até agora, vamos ver a terceira, né? Aí, das coordinantes. E aí, alguns exemplos. Se é homem, se é mulher, não me importa. Já comprou ele paquete e já salí com ele. Então, observe aí que ele mostra a alternância. Seja homem, seja mulher, não me importa. Já comprou o pacote e já saiu. Então, mostrando aí a situação. E aí, gente, agora, nós vamos entrar agora na parte que mais aparece nos textos. Porque até aí tá tranquilo, né? Tá de boas, como a gente diz. É só ficar atento a esses detalhes da regra de eufonia. Mas agora não, agora a gente precisa estudar essa última classificação das coordenantes. Lembra que eu disse que são 4? Nós já vimos 3. A quarta classificação é a que você tem que saber de qual é salteado, porque ela é domínio de vocabulário. Para quem vai fazer o Enem, então, para quem vai fazer vestibular tradicional também, na questão do texto, também na questão da gramática. Aqui nós vamos ver agora, são as mais famosas, as adversativas coordinantes. E o que diferencia a adversativa da alternativa, da disjuntiva e da copulativa? As adversativas mostram ideia contrária, ou como dizem alguns vestibulares tradicionais, contraposta, contraposição. A ideia posterior nada tem a ver com a ideia anterior, certo? Mas isso não faz dela uma subordinante, que fique bem claro, tá certo? Então, olha o exemplo aí, ó. Me gustaría ir, pero no tengo dinheiro. Olha só. Lembrem que pero, para quem não sabe, anota aí, ó. Pero é porém, ou o mas que a gente diz na língua portuguesa. Eu gostaria de ir, mas, porém, eu não tenho dinheiro.
Então, veja que a ideia contrapõe o anterior. O fato de eu não ter dinheiro faz com que eu não vá, tá certo? Outro exemplo, não quero ter, sino café solo. Talvez você esteja se perguntando, gente, sino? Cuidado, falso cognato. É uma palavra que ele engana. Você pensa que é sino de bater e não é. Aí está falando que a pessoa não quer chá, mas café preto. Café puro, né, que a gente chamaria. Então, nós temos aí, ó, o sino como mas, ou algumas pessoas traduzem por senão junto, tá certo? Eu prefiro colocar o mas, que fica mais fácil. Alguns gostam de traduzir também por embora. Eu prefiro mas, porque é o de uso comum no português, é mais fácil da gente lembrar, mas aí vai da pessoa, né? Aí vocês, quem sabe, às vezes você conhece um e você já memorizou ele, já gravou ele, fica de boas, tá bom? Outro caso de adversativa aí, ó. Não les gustam comer dulces, mas frutas. A gente tem um mas sem acento, viu, gente? Que fique bem claro. Porque a gente tem um mas com acento para quem ficou na dúvida do meu comentário. Mas veja bem, essa questão do mas, a gente quase não usa em espanhol, certo? A gente usa, inclusive quem já domina espanhol, já trabalha com espanhol há bastante tempo, já estuda, vai perceber que o pero aparece mais, em disparada, né? Desses três que eu mostrei até agora. Então, o mas, ele existe, só que a gente quase não usa, tá certo? Ele é mais utilizado na literatura. Outra situação de adversativa, esta chica no hace outra coisa sino que llorar. Esse sino que, gente, só tem diferente esse que, mas ele é a mesma coisa do sino normal. Ou seja, mas, ou senão, que eu já falei, né? Então, essa garota não faz outra coisa senão chorar, mas chorar. Outro que gosta de aparecer muito nos textos. Olha aí, ó, aunque. Olha o exemplo. Saldré esta manhã, aunque llueva. Tradução. Sairei esta manhã, ainda que chova. Então, você tem aí o aunque. Também, ele não é só adversativo, não, viu? Já vou mostrar lá em subordinantes que ele pode ser um subordinante. Mas na minha situação aí, ó, observe que a pessoa diz, sairei esta manhã, ainda que chova. Olha a outra aí, ó. Eita, essa é outra danadinha de aparecer. Sin embargo, falso cognato também. Muitas vezes a pessoa vê e diz assim, é sem embargo, nada a ver. Nada a ver. Sin embargo quer dizer entretanto, porém, contudo, todavia. Repetindo, entretanto, porém, contudo, todavia. Olha o exemplo. Teria muitos motivos para ser labrar. Entretanto, porém, não lo hizo, não fez. Então, aí a gente tem muitos. Tá vendo como esses são os conectores que com certeza você já viu em vários textos? Pois é, fica atento a isso. Bom, aí a gente tem outros. Nós temos excepto, acepción, aun quando, salvo, empero, no obstante, antes bien, apesar de, com todo, mais bien, fuera de, com todo. Todos esses são adversativos, mas os mais famosos, você deve já ter visto eles por aí, são esses nos exemplos que eu dei. Bom, aí aqui a gente finaliza a classificação das coordenantes. Como nós já vimos, elas são situações de independência, certo? O termo anterior à conjunção e o termo posterior à conjunção, eles são independentes. E a gente tem 4 classificações: copulativa, disjuntiva, alternância e adversativa, certo? Lembrando que a adversativa é a que mais cai. Bom, agora nós vamos entrar no estudo das conjunções subordinantes ou subordinadas. Aqui, a classificação é igualzinha ao português. E é onde nós temos mais classificação e é onde nós temos mais exemplos de conjunções. Mas ainda assim é fácil. Basta você se ligar que ao estudar conjunções você não só vê a função, mas principalmente a tradução para textos e domínio de vocabulário. Então, bora lá? Bom, nós temos agora a primeira classificação para as conjunções subordinantes ou subordinadas. O que me diz uma conjunção subordinante ou subordinada? A primeira classificação que nós vamos ver, lembrando que são termos dependentes,
ou seja, o termo anterior é dependente do termo posterior, que é por isso que serve a conjunção, né, para unir esses termos. E aí a primeira classificação que nós vamos ver, igualzinho ao português, é as causales, que são as que mais causam nos vestibulares da UNEB, da Consultec, certo? Causales, aí você diz, expressa causa. Vamos melhorar isso aí, que agora a gente está falando de subordinantes ou subordinadas. Você tem que lembrar que sempre as orações subordinantes ou subordinadas, elas vão estar atreladas ao verbo da oração principal. É isso que vai mostrar a dependência. E aí você vai ter as classificações igual ao português. No caso das causales, elas vão expressar, causa, como vocês estão vendo aí no slide, ou motivo de la acción del verbo principal, certo? Exemplo, la fiesta será buena, já que he invitado a todos mis amigos. Ó, por que a festa vai ser boa? Por que vai ser legal? Por que vai ser massa? Por que vai bombar? Por que vai ser top? Por quê? Qual é a causa? Já que convidei todos os meus amigos. Ok? Então, isso aqui está expressando o motivo por que minha festa vai ser bacana, certo? Outro caso. Los alumnos del curso sacaram buenas notas porque estudiaram muchísimo. Por que os alunos vão tirar nota boa? Qual é a causa? Porque estudaram muito. Então, aqui, ó, tá justificando. E nesse caso, igual à língua portuguesa, gente, a gente vai usar o porquê junto e sem acento. Lembra como era o português? É a mesma coisa em espanhol. Só que lembrar aí que no espanhol a gente não tem acento circunflexo, né? A gente só tem acento agudo. Então, que você, por exemplo, colocaria com acento circunflexo, em espanhol vai com acento agudo. E esse porquê, para quem for fazer a UNEB, lembra que ele cai, viu? E toda vez a resposta é causal, tá? Outras conjunções também nós temos, como, que, pues que, debido a que, etc. Ok? Temos outras conjunções causais. Então, expressou, no caso aí, dependência, mostrando causa e motivo, é conjunção subordinante causal. Outro caso de classificação da subordinante, finales. Aí todo mundo nessa hora, essa é fácil, professor, finaliza a frase. Errou. Errou. Errou feio. Nem no português é assim. As conjunções finales, elas vão mostrar o objetivo, a finalidade. Lembra que eu falei no início, quando eu comecei a explicar subordinante, da oração do verbo, da oração principal. É isso. Finalidade ou objetivo. Não é que finaliza a frase ponto, acabou. Aí, cuidado, não vá cair nessa onda não, viu? E aí, olha os exemplos. Lo haré a fim de que entiendas. Qual é o objetivo de eu fazer alguma coisa? Por exemplo, vou explicar a fim de que você entenda que final não é para finalizar a frase. Então, eu digo assim, ó, lo haré a fim de que entiendas. Por que eu vou fazer? Para a finalidade, ó, o objetivo, você entender. Estudias para que puedas aprobar o exame, ou seja, estuda para que você seja aprovado no vestibular, no seu processo seletivo. Então, nós temos aí, ó, qual é o objetivo, a finalidade de eu estudar? No caso, vocês estão do outro lado da telinha. Para ser aprovado, logicamente, né? Então, você não ia estar estudando à toa. Claro que a gente sabe que alguns estudam para adquirir apenas conhecimento, às vezes nem quer fazer nada. Beleza, nada contra essa galera, tá certo em estudar. Sempre conhecimento nunca é demais. Mas no caso de vocês estão do lado da telinha aí, é para ser aprovado no vestibular. Outras conjunções também vão designar a finalidade. O porquê, que nós acabamos de ver que ele pode ser causal. E aí, como é que eu vou saber diferenciar? Pela frase, né, gente? Se vocês observarem que ele vai dizer causa, motivo, você já sabe que é causal. Se ele vai indicar objetivo ou finalidade do verbo, então você vai saber que ele é final, ok? O pues também entra aí. O porquê separado sem acento. O para quê, com objeto de que, de modo que, etc. Ok? Nós temos essas outras conjunções aí. Bom, agora nós vamos para a terceira e quarta classificação das subordinantes ou. Bem, esse grupo agora que eu vou mostrar, eles já são mais comuns em alguns vestibulares. É o caso aí das temporales, as subordinantes temporales. Aí você diz, essa é fácil, essa vai expressar tempo. Verdade.
Ela vai expressar matizes do tempo, lembrando sempre do verbo da oração principal. É isso que está mostrando a dependência, viu, gente? Exemplo, mientras me banho, tu haces las tareas. Para quem não sabe e não lembra, mientras é enquanto. Então, enquanto eu tomo banho, você faz as tarefas. E, inclusive, gente, esse mientras indica simultaneidade de ações ou de ação de um sujeito ou de vários sujeitos. No caso aí são dois sujeitos. Então, enquanto eu tomo banho, você faz as tarefas. Mientras me banho, tu haces las tareas. Indicando que aí simultaneidade de ações diferentes de sujeitos diferentes. Mas explicando aí a temporalidade, certo? Ações simultâneas temporais. Outros exemplos. Enquanto llegam os invitados à missa, me te chamaré apenas llegar a Recife, quando éramos andávamos em bici. Enquanto ou quando, né, também a gente pode traduzir assim que é o correto, quando chegam os convidados, me avise, inclusive eu falo os cognato, te chamarei logo que chegar a Recife, a gente pode adaptar aí, viu, ao português. Quando éramos crianças, andávamos de bicicleta, perdão. E aí você tem aí os 4 casos, meus exemplos, mostrando a matiz temporal. Quando éramos crianças, não somos mais. Te chamarei logo que chegar a Recife. Logo, ó, adaptei ao português. Quando chegarem os convidados, me avise. Nós temos também o quando, viu, gente? Antes que alguém pergunte ou fique na dúvida do outro lado da telinha, que vocês não vão perguntar, né? Mas se pergunte assim, fique, meu Deus, será que tem quando? Tem sim. E aí, quais são... Qual é a outra classificação? Antes de eu falar quais são, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Talvez vocês estejam se perguntando, tem mais temporales? Tem, certo? Mas o quando, o mientras, quando, né? Acabei de mostrar aí alguns, o apenas, o enquanto são os mais comuns, então preferi mostrar os outros. Mas voltando para cá, para outra classificação, quarta classificação, consecutiva. Espera as consequências, isso mesmo. Desde que você lembre do verbo da oração principal. Então, ó, tengo mucha hambre, com que comerei umas galletas. Para quem não sabe, galletas, biscoitos, bolacha, creme e cracker no geral, né? Que a gente geralmente tem em casa, daquelas bolachas. Tengo mucha hambre, com que? Com que, gente? Dificilmente vocês possam achar a palavra com que nos livros. Mas nós temos em espanhol, sim. Já caiu no Enem muito antigamente, foi 2014, 13, uma coisa assim, 15, não me recordo ao certo. Mas já apareceu. Com que? Já botei a tradução aí no slide para vocês verem. Pode ser 2 traduções, portanto, de maneira que, mas desde que ele seja sempre mostrando a consequência. Tenho muita fome. Qual é a consequência disso? Comerei bolachas, né? Você não precisa querer ficar com fome. Outros casos aí, ó. Pienso, luego existo. A velha frase aí, né, que a gente já conhece, René Descartes. E aí você tem luego. Nós temos também, tu eres la única persona que leyó el texto. Assim, eres quien lo puede explicar. E aí eu botei a outra tradução que pode ser o assim que é assim que, né? Aí ele também pode ser de modo que é a mesma coisa, certo? E outras conjunções que podem ser consecutivas, por conseguinte, que já caiu no vestibular da Consultec, que é a mesma banca que faz a UNEB, mas foi em outra faculdade, e quer dizer consequentemente. Por lo tanto, portanto, e assim pues, que ficou aqui, né, a imagenzinha minha aqui, mas é assim pues a tradução, certo? Mas ainda não, nós não terminamos as subordinantes, tem mais classificação para a gente. Bom, a quinta classificação das orações subordinantes é a que nós temos como concessiva. Essa dá um pouquinho de trabalho. O que é concessiva, que concede, jamais. Não vá na onda pelo nome. Lembre aí, ó, não é só o que concede, não é assim, não. A concessiva, vou explicar de uma forma melhor. A oração vai mostrar um problema. E a conjunção concessiva vai mostrar que esse problema pode ser resolvido, mas ainda não se resolveu. Não sei se você deu para entender aí. Então, olha aí, ó. A definição expressa a concessão ainda uma oposição, ó, à ideia expressa pelo verbo da oração principal. Exemplo,
Aunque no lo merezcas, te ajudaré. Ou seja, a pessoa não merecia, mas eu vou fazer. Então, tá vendo uma oposição? Mas desde que mostre dependência, tá certo? Professor, o aunque de novo? Pois é. Lembra que eu falei quando eu expliquei ele como adversativo que ele podia ser outra classificação da subordinante? Olha ele aí. E qual a diferença? Porque aí fala de oposição também, verdade. Mas aqui, lembre que é dependente. Lá na adversativa é independente, certo? Outro exemplo aí, ó, mais atualmente, né, com o nosso cenário. Temos contaminação del COVID-19, aunque existam medidas profiláticas. É o exemplo mais real e também mais evidente do que eu falei anteriormente. Vai mostrar um problema, vai estar mostrando que está resolvendo o problema, mesmo não tendo resolvido ele por completo. Ó, temos contaminação do Covid-19, mesmo que existam medidas profiláticas. Então, o problema existe do mesmo jeito, tá? E quem são as outras concessivas? Apesar de que, assim, aun quando, e isso que, assim como se bien. Cuidado com esse se bien, viu, gente? Ele é falso cognato. Muitas vezes a pessoa lê ele no Enem, ele cai bastante nos textos do Enem, viu? Se bem, aí o povo lê assim, se bem, errou, não é se bem. A tradução dele é apesar de ou embora. Mesmo que ele é sinônimo do aunque. Já já vou falar isso no final da aula. A sexta classificação, condicionais. Expressa condição. Isso, mas lembre que sempre ligado ao verbo da oração principal. E aí a gente tem muitas questões de vestibular, inclusive aí do SSA, da UPE, vestibulares tradicionais de medicina, das áreas de ciências médicas, das áreas da saúde. No caso aí, o vestibular, a Banca Consultec é a que faz também a prova da UNEB. Então, a gente tem muitas questões, assim como adversativos, nós temos de condicionais e ter cuidado com ela. Apesar de que ela é bem facinha, né? Você vai perceber pelo sentido. Ó, vai expressar a condição sim. Olha o exemplo. Como me extraña mucho te escribo. Ou seja, se não sentisse saudade, não escreveria. Como sente muito minha falta, te escrevo. Olha a condição. Só porque está sendo falta. Se busca a paz, lá encontrarás. Se não buscar, não a encontra. Então, olha a condição, né? Se buscar, vai encontrar. Outras conjunções que designam condição, já que, sempre que, com tal que. Ok? Bom, e aí nós finalizamos as conjunções subordinantes com a sétima classificação. A sétima classificação, não podia jamais deixar de falar dela, que é a que mais bomba nas questões da Consultec, que faz a prova da UNEB, e assim como alguns vestibulares de medicina, explicativa. Ué, explica? Exatamente. Mas desde que você lembre aquele lance do verbo da oração principal, certo? Olha o caso aí, ó. É um caso típico em representação de como muestra em tele, por exemplo. E aí talvez você lembre, ué, mas no português eu sei que as explicativas, elas vêm com vírgula. Em espanhol também? Exatamente. Olha o segundo caso. Não podrei, perdão. Es decir, mi mamá no deja. Não poderei, ou seja, minha mamãe não deixa. E aí eu vou dar uma dica. Tá vendo esse es decir aí? Ele é a mesma coisa que essas outras conjunções que estão aí em negrito. O sea, isto es. Não, professora, mas o sea, né? Ou seja, isso. Isto é, né? Isto é, isso. Mas ambas são explicativas. E alguns vestibulares perguntam quem é sinônimo de quem. E aí já anota no seu caderninho, anota o seu post-it, já prega na parede para o seu vestibular quando você for arrasar lá na sua prova. Es decir, o sea, isto é, são sinônimos. Tranquilo? E agora eu preciso que vocês prestem muito mais atenção no que eu vou falar. Apontamentos importantes. Apontamentos importantes. Tem que ter cuidado com alguns vestibulares tradicionais. E no caso, isso vai servir também para você traduzir, tá certo? Primeiro apontamento importante. Sin embargo, é sinônimo de pero, é sinônimo de mas, é sinônimo de sino e é sinônimo de aunque. Quando todos eles, principalmente o aunque, né, que é o único que vai ter duas funções, né? Na verdade, o aunque é o único que pode ser adversativo ou concessivo, o resto é tudo adversativo. Então, todos esses 5 que eu mostrei aí são sinônimos um do outro.
Todos querem dizer mas, contudo, porém, todavia, entretanto. E são adversativos. Segundo apontamento importante, sin embargo é sinônimo de no obstante. Tem algumas questões de vestibulares que perguntam quem é o sinônimo de sin embargo e não necessariamente ele vai colocar no obstante, mas pode colocar, então já estou colocando. A tradução dos dois é entretanto, no obstante, ambos são adversativos. Si bien, lembra que eu falei dele há pouco? Que ele é um falso cognato, a tradução não é se bem, que eu disse cai no Enem, muita gente às vezes erra. Si bien é sinônimo de apesar de, é sinônimo de PCA, PCAL e PCAQ. Todos esses 5 querem dizer apesar de ou embora. Es decir, acabei de falar, né? O sea e esto es também são sinônimos, são conjunções explicativas, isto é, quer dizer, ou seja. E finalizando, sino é a mesma coisa que sino que, e ambos querem dizer, falei também isso no início da aula, né? Senão, junto, aí ó, o senão junto que eu estava falando, ou mas. Tranquilo, tem que saber sair. Quem for fazer vestibular tradicional, isso cai, e cai bonitinho. Ou como diriam alguns professores, despenca. E agora, gente, eu vou mostrar algumas questões para vocês de vestibular. Eu não coloquei a questão da UNEB, porque a UNEB ela envolve outros conteúdos nas alternativas, né? Então, eu preferi não mostrar. Mas, quem sabe da próxima, né, que a gente tem algum contato, eu mostro para vocês com outro assunto, né? Mas, por enquanto, eu quero mostrar para vocês alguns vestibulares que trazem essa temática, vestibulares tradicionais, viu? Claro que quem for fazer só Enem, lembrar que isso é domínio de vocabulário. Você tem que saber sin embargo, você tem que saber aunque, você tem que saber si bien, você tem que saber mientras, você tem que saber pero, sino que, sino, né? Porque isso é domínio de vocabulário. Pelo amor de Deus, habilidade sim, viu, gente? Bora lá, primeira questão caiu aí na prova do ano passado, da Unifaminas, no curso de medicina. Ele traz aí, ó, a expressão sin embargo, apresentado no texto, que a gente sabe do texto, funciona como marcador argumentativo, que é o conector que a gente fala. Esta expressão poderia ser substituída por outra palavra sem perder sentido na frase. Qual seria? Sin embargo, entretanto, porém, contudo, todavia. Então, só tem aí uma letra, que é a letra A. Pero, porém, também é conjunção adversativa. Então, letra A. Questão 2. Caiu na SCA da UPE 2014, o primeiro ano. E nele fragmento, aí a UPE já traz um textão para dar trabalho para a galera. E ele só quer saber qual é a ideia de sino que. Lembram que acabamos de ver como apontamentos importantes que sino que é sinônimo de sino, ambos são conjunções adversativas. Qual é a definição de conjunção adversativa no português e espanhol? Mostram ideias opostas, que nesse caso aí, letra C, contraposição, ideia contrária, certo? Questão da Faculdade de Medicina de Pernambuco, do ano passado. Alguns jóvenes têm pensamentos de suicídios quando começam a tomar uma medicina para tratar a depressão. O termo grifado indica o quê? Tempo. Quando? Alguns jovens têm pensamentos de suicídios quando marcou o tempo. Então, letra D. E para finalizar, nossa última questão. SSA da UPE 2013, também do primeiro ano. Tem outras questões do SSA 3, do SSA 2, mas eu quis trazer essa aí, ó. Empecé a escribir las historias y me di cuenta de que sí estaban contentos, se recuperaban antes. Mas ele quer saber do si. Não precisava nem ler isso tudo, né? O si estavam, ele serve para enunciar o quê? SI sem acento, gente, sempre vai ser conjunção condicional. Então, letra C. Bem, gente, então é isso. Agradeço aí por compartilhar um pouquinho do conhecimento da língua espanhola. Esse foi o assunto que eu escolhi para vocês que estão do outro lado da telinha, certo? Para que vocês vejam que como conjunção cai. Ah, mas eu só vou fazer o Enem. Vocês viram aí, né, os conectores. Eu vou fazer a CCA, vocês viram aí, né? Ah, eu vou fazer a UNEB, mas você não colocou a questão mais. Eu citei aqueles apontamentos importantes que vocês têm que saber para qualquer vestibular, principalmente quem for para a UNEB, as devidas observações que eu fiz, certo? Então, espero ter ajudado vocês e, quem sabe, até a próxima. Muito obrigada, gente.